Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bons de Briga, podcast da nossa escola digital Bons de Briga Digital School, onde eu trago sempre gente bom de briga para falar sobre algum assunto ligado a marketing, empreendedorismo, gestão, vendas. E hoje a gente tem um assunto muito especial, um assunto que é meio que tabu no seu próprio mercado, que é marketing médico. E eu trouxe um cara fera aqui, Dr. Paulo Lara, que manja pra caramba de marketing médico e vai contar pra gente hoje aí a dinâmica da produção de conteúdo, como ele conseguiu crescer tanto no Instagram, como que ele faz para aparecer aí nas principais revistas do país, colocando o seu conteúdo, expondo o seu conteúdo para centenas de milhares de pessoas todos os dias e com isso tendo resultados bem expressivos que a gente vai discutir hoje. Dr. Paulo, seja bem-vindo, vou pedir para você se apresentar antes de começarmos o nosso bate-papo oficialmente. Obrigado, Guilherme, é um prazer muito grande estar aqui nesse podcast, né? Já faz tempo que eu estou esperando para vir aqui. Então, meu nome é Paulo Lara, sou médico, nutrólogo, atuo principalmente na área de emagrecimento, obesidade e comecei nessa caminhada aí de marketing médico há cerca de uns 8, 9 anos antes mesmo de eu me formar em medicina. Tudo tempo? Eu não sabia que era tanto tempo assim. Na verdade, nos 2 últimos anos de faculdade, eu já comecei a perceber que o Instagram estava sendo um aplicativo de reconhecimento de profissionais. E naquela época as pessoas usavam o Instagram para colocar foto dos pratos de comida, mas não para se destacar como profissional. E eu tive essa sacada. Claro que no começo as pessoas davam risada, meus amigos me zoavam muito, mas hoje em dia eu faria tudo de novo. Legal. Aquela época que o Instagram era só maquiagem, comida e viagem, né? Não tinha mais nada além disso. Vocês podem ver que eu não sou paciente do Dr. Paulo Lara ainda, né? Ele é nutrólogo, especialista em emagrecimento. Mas logo... Na verdade, eu fui uma vez lá e nunca mais voltei. E isso tem tudo a ver com marketing. Sabe por quê? Quando eu dou alguma consultoria ou alguns clientes que a gente atende de assessoria, eu gosto de comparar muito ao processo de emagrecimento e ao trabalho de 4 mãos. Quando a gente está falando de marketing digital, nós temos um trabalho de 4 mãos, onde o cliente precisa fazer a sua parte, principalmente na hora de produzir o conteúdo, porque ele é o especialista. E por que eu comparo? Quero ver se você tem essa mesma opinião. Por que eu comparo o marketing com o processo de emagrecimento? O cara levou lá 8, 9 anos para engordar e chegar ao tamanho que tá. Não vai ser em 3, 5 meses que ele vai recuperar o que ele levou 9 anos para conquistar. Esse é o primeiro ponto, o imediatismo, né? Eu comecei a fazer marketing digital agora, eu já vou ter 50 mil seguidores, eu já vou duplicar, triplicar as minhas vendas. Não é assim. A tua marca esteve anos, meses na caverna, você não trabalhava o teu marketing e de repente quando você começa a fazer, você quer um resultado de uma hora para outra. Veja só, eu conheço o Dr. Paulo há basicamente 3 anos, a gente trabalha juntos, ele é meu cliente há quase 2 anos, mas ele começou nessa jornada há 8 anos atrás. Então, é o mesmo processo de emagrecimento. O cara levou tanto tempo e quer emagrecer tão rápido. E o segundo ponto que é o trabalho a 4 mãos. Não adianta eu ir lá fazer uma consulta com o Paulo Lara, ele me passa o que eu tenho que fazer. Eu já consultei, agora eu quero emagrecer. E não faço o que eu tenho que fazer. É mais ou menos assim também? Tanto na parte do marketing quanto na parte do emagrecimento, eu preciso da ajuda das outras pessoas. Claro que o marketing, tendo uma agência por trás, fica muito mais fácil, né? Eu tenho conhecimento técnico, tento me aprofundar de alguma maneira, mas o marketing em si, a geração de tráfego, tudo isso que muitos médicos nem imaginam que exista, faz total diferença, né? Muitas vezes o médico acha que é só colocar o rosto ali, colocar algum artigo, e isso é uma coisa que desaponta muito profissional
que a gente acaba achando que o que interessa pra gente interessa para as outras pessoas também. Então começam a postar artigos, revisão de estudos, e não é isso que as pessoas querem, no Instagram pelo menos. Você sabe que isso é um problema que eu vejo em 3 profissões praticamente. Marketing médico, marketing para advogados no direito e marketing de marqueteiro, que é o meu marketing. As pessoas acabam falando pro próprio mercado e não para quem vai comprar dele. Então não adianta você chegar com um monte de termo em Medicase, em Juridicase, em Marketase, que o teu cliente final não vai entender. Porque parece que a gente sempre está disputando como se fosse com os concorrentes. E não, a gente tá se posicionando para falar com o cliente final. E eu vejo que você conseguiu quebrar um pouco disso, né? Eu não sei se você teve que fazer algum treinamento, alguma coisa, mas você fala de uma linguagem que todo mundo entende, né? Como que é para você no dia a dia, quando você vai gravar um Reels, quando você vai escrever um texto, como que é você pensar no que escrever e não cair no óbvio para médicos? Na verdade, isso daí, essa linguagem, digamos assim, veio se desenvolvendo já desde a faculdade. Porque conversando com meus próprios amigos antes de prova, algo do tipo, eles usavam muitos termos científicos, né? Claro, a gente estava na faculdade, mas isso me incomodava muito. Tanto que eu sempre procurei evitar usar termos médicos, termos científicos com os meus pacientes, porque é muito mais fácil para uma pessoa entender o que é uma dor de garganta do que uma laringite, né? Por mais que laringite seja um termo muito bonito, dor de garganta é muito mais fácil. Então, quando você se comunica com um médico, tudo bem você usar o termo técnico, mas dependendo até mesmo do médico, vai demorar um pouco mais para ele captar esse raciocínio, entender o que você está falando. Então, nós como seres humanos, nós procuramos facilitar a nossa comunicação, né? E não dificultar. Tem muito médico que quer falar difícil para parecer que é mais inteligente, que é para parecer que é superior. Eu, por outro lado, eu prefiro muito mais ter a linguagem dos meus pacientes, ter uma linguagem mais simples e saber que o paciente foi embora, ou até mesmo que não seja paciente, que seja no Instagram, mas que ele saiu dali levando alguma informação importante com ele. E antes da gente entrar na parte mais técnica mesmo do marketing médico, eu queria entender com você o porquê que você buscou sair do senso comum dos médicos. Vamos pensar que existe uma linha meio comum. O cara sai da faculdade, faz residência, começa a atender, faz convênios com hospitais, com planos de saúde, e tem a carreira dele e trabalha feito um louco. Enfim, eu acho que é mais ou menos assim a rotina de um médico. Aquela coisa que você imagina de correria, o cara não tem tempo para nada, ganha bem muitas vezes, mas não tem tempo para uma viagem, não tem tempo para curtir a família, ou a não ser que isso seja mais lá próximo da aposentadoria dele. É real esse cenário? É bem real. E eu sempre brinco que o médico, ele segue a trilha. Igual formiguinha. Quando vai levar comida para o formigueiro, o médico é igual. Ele segue aquela trilha e ele não pensa por ele mesmo. Então, qual que é a sequência? Entrou na faculdade, vai fazer residência. Depois da residência, vai começar a trabalhar geralmente no próprio hospital ou na região. E começa a trabalhar atendendo para a prefeitura, começa a trabalhar atendendo para convênio. E eu, logo que eu me formei, eu já fiz uma coisa que saía um pouco dessa fileira da formiguinha. Por quê? Eu estava me preparando para ser cirurgião plástico, tinha feito já 2 anos de um cursinho preparatório para a prova de residência. E 1 mês antes, acho, eu resolvi que eu não queria seguir esse caminho. Que eu queria partir para a área de nutrologia. E eu comecei a investigar como que eu poderia me tornar um nutrólogo por algum outro caminho que eu não precisasse ir para São Paulo, por exemplo, que eu não queria abandonar o que eu já estava construindo aqui. Então, já nisso aí, eu tive que ter uma coragem maior, digamos assim, porque 99% da minha turma estava indo por um caminho, eu resolvi ir por outro. A partir disso, eu nunca tive alguém me guiando,
digamos assim. Nunca tive um professor, um mestre falando, você vai fazer exatamente isso, isso, isso. Então eu meio que não fui moldado igual todos os médicos costumam ser. Que é essa trilha da formiguinha, o padrão, o mainstream. Então, eu era a formiguinha que fui criando a minha própria trilha. E eu percebi que a minha trilha, ela chegava em lugares muito melhores do que aquela trilha que estava todo mundo seguindo. Então, hoje, não me achando, digamos assim, mas eu percebo que eu estou muito melhor financeiramente do que todas as outras pessoas que se formaram comigo. E eu mesmo não acreditava que isso seria possível, porque a gente tem aquela mentalidade na faculdade de o cara mais inteligente vai ser o cara mais rico. Só que isso não acontece. Às vezes o cara mais inteligente, ele não sabe se comunicar, o cara mais inteligente ele é muito bom na teoria, mas muitas vezes ele não é bom na prática. Então, para você ser um bom médico, você tem que ter um conjunto completo, né? Claro, tem que conhecer a teoria, tem que ser bom na prática, mas também tem esse terceiro passo, digamos assim, que está crescendo cada vez mais, que é o marketing médico. Vamos pensar, me corrija se eu estiver errado. Nos últimos anos, o que a gente teve de faculdades, de novos cursos de medicina, não é brincadeira, no Brasil inteiro. Então, houve uma acessibilização, não sei nem se existe essa palavra, dos cursos de medicina para a população. Deixando qualquer viés ideológico, viés político, viés educacional de lado. Falando de mercado. Né? Você tem aí a lei básica do mercado, que é oferta versus demanda. Né? O que você tem para oferecer, o que você tem para as pessoas, pessoas o suficiente para comprar. Quanto maior a oferta, menor, teoricamente, o preço. Então você tinha certa escassez de médicos. Estamos falando aqui de médicos, não o cara que está fazendo plantão na UTI, cirurgia de emergência. Estamos falando de procedimentos eletivos que se fala, né? No caso do nutrólogo? No caso do nutrólogo, cirurgia plástica. Eu acho que eu não usaria nem a palavra eletiva, eu usaria mais uma medicina preventiva. Preventiva. Então, não é aquela situação que às vezes o cara ele tá desesperado, ele vai ligar para o primeiro que aparecer, vai marcar uma consulta e vai com medo de morrer daqui 2 horas encontrar o médico. Né? Quando a gente está falando de medicina preventiva, nós estamos falando até de um planejamento de compra do serviço. Né? Então o cara vai pesquisar, ele vai ouvir recomendações, ele vai pedir referências, ele vai descobrir quem que é o médico, vai conversar com outras pessoas antes de tomar a decisão. E isso, há poucos anos atrás, eu estou falando 10, 12 anos atrás, não acontecia, pelo menos com esta frequência e com esta facilidade para se encontrar tantos médicos, porque a oferta era menor. Então as agendas eram mais lotadas, a fila de espera era maior para você conseguir um médico. Hoje, não. Hoje você tem, se a gente for procurar por cirurgião plástico aqui em Ponta Grossa ou Curitiba, a gente vai encontrar uma porrada de pessoas. E como que eu decido, como que eu escolho quem é o melhor? Por isso que aí vem o papel do marketing médico, né? E que você vem fazendo há 8 anos. Pensando na forma técnica, principalmente ligado ao CRM, né? Tem lá as normas do CRM, são várias diretrizes do Conselho Regional de Medicina, mas a gente sabe que é possível fazer propaganda médica sem fazer propaganda, com distribuição de conteúdo, com informação, com educação. Foi assim que se começou? Como que foi? Foi direto no Instagram? Fala um pouquinho. Se eu sou médico, estou ouvindo aqui o podcast da Bons de Briga e decidi, cara, eu não quero ficar refém de plano de saúde o resto da vida, eu quero atender 100% no particular. Como que eu faço? Primeira coisa, você tem que ter muita coragem. Porque, assim, é como se fosse um tabu dentro da medicina você falar que vai parar de atender convênio, que você vai atender só particular e não vai atender mais o convênio, não vai atender mais a prefeitura. O médico que é bom,
ele consegue se diferenciar. Ele consegue colocar o preço dele na consulta. Então pode ver, mesmo eu não trabalhando com uma urgência, ainda assim as pessoas se planejam para ir se consultar comigo. Só que no começo, claro, não foi assim, né? No começo eu já não abri uma semana inteira de agenda. Eu trabalhava, fazia plantão alguns dias da semana, trabalhava no exército alguns outros períodos e comecei a atender em poucos períodos na área de nutrologia. Depois de algum tempo, as pessoas começam a gostar e o boca a boca começa a entrar em circulação. O boca a boca é a melhor propaganda que a gente tem. Nada supera o boca a boca e o resultado dos pacientes. A parte legal da nutrologia é que eu pego um paciente obeso, por exemplo, depois de alguns meses ele está mais magro, todo mundo olha e pergunta, nossa, o que você fez? E a resposta é sempre a mesma. Fui no Dr. Paulo Lara. Vai lá também que vale a pena. É diferente, por exemplo, de um cardiologista, né? Você não sai falando por aí, eu infartei. Vai lá no fulano para você não infartar também. Então, assim, no começo, como eu fazia muitos plantões, para prefeitura principalmente, o meu salário atrasava demais. Então eu virava plantão 24, 36 horas, tinha que esperar às vezes 2, 3 meses para receber o valor desse plantão. E muitas vezes a gente era muito desrespeitado, porque tem aquela ideia do que o que é de graça não é bom, né? O brasileiro tem muito disso. Então tava lá às vezes 2, 3 horas da manhã, tomando de dedo na cara. E eu comecei a pensar, eu demoro 3 meses para receber isso daqui. É claro que a gente tem que ter aquele lema medicina por amor, mas também a gente não é capaz de ninguém, né? E aí foi quando eu me decidi. Falei, cara, eu não estudei tanto tempo para isso, né? Respeito quem gosta, quem faz isso, mas eu resolvi trilhar esse outro caminho da medicina nos atendimentos particulares. Só que nem eu falei, para você ser um médico de atendimentos particulares, você tem que oferecer coisas diferentes. Porque o que justifica você ir num médico particular que você vai pagar, sendo que você tem convênio, por exemplo? Então eu tenho muitos pacientes, acho que a grande maioria tem convênio médico, mas aceitam pagar o particular porque sabem que ali tem algo diferente. A entrega é diferente, então é como você... Eu sei, pelo CRM, isso não se pode, mas sou eu falando, não é o médico falando, né? A entrega do serviço tem um valor agregado que muitas vezes o médico até nem pode oferecer via convênio, porque é uma lógica. Ele ganha X por consulta, X por procedimento, e se ele não atender no volume, ele não consegue pagar as contas. Exatamente. Também é um outro ponto. Eu já não quis começar a trabalhar por convênio nunca, justamente por isso. Eu teria que atender muito mais rápido, com uma qualidade muito menor para conseguir ganhar algum dinheiro. Então, financeiramente, poderia ser uma opção, mas eu entendi muito cedo que dando o meu melhor para o paciente no tempo que eu escolhi, cobrando o valor que eu escolhi, ele seria muito mais bem servido, digamos assim. Poderia explicar muito melhor, fazer os exames da maneira que eu preconizo e eu não dependeria de alguém mandando em mim, né? Que é o que o convênio faz, ele manda no teu tempo. O convênio manda em você e se você não estiver de acordo com o que eles preconizam, você... Até porque quando você está falando da tua especialidade, principalmente, você está falando de 2 fatores primordiais. O primeiro, a vida da pessoa. Você está falando literalmente da vida da pessoa com riscos de vida. E o segundo, você está falando dos sonhos das pessoas. Eu tenho certeza que muita gente vai lá, deve chorar, deve pedir, pelo amor de Deus, eu não me aguento, eu sei porque a gente conhece o mercado, a gente sabe como que é, eu já trabalho há 2 anos com você, e a gente vê que, além de você cuidar da vida da pessoa fisiologicamente, vamos dizer assim, você está cuidando dos sonhos dessa pessoa, né? E como que você vai numa consulta de 15, 20, 30 minutos conseguir, né, discutir e orientar isso? Exatamente. Né? Maravilha. Então entendemos aqui basicamente os conceitos do que motiva, né, um profissional trabalhar com marketing médico,
um profissional, vamos pensar assim, se arriscar nesta jornada, como você falou, sair do senso comum, sair da estrada da formiguinha. Mas agora, beleza, doutor, eu quero, me formei, eu decidi seguir o primeiro passo que você disse. Decidi não ir através do senso comum. Eu quero começar a me destacar no meu mercado. O que eu faço? Primeiro você tem que ter o que oferecer, né? Independente da sua especialidade, você tem que ser bom. Bom a ponto de poder cobrar no particular e ter esse diferencial. Então, que nem você disse agora há pouco, existem muitos médicos se formando agora. A tendência, quando você tem muitos médicos, é o médico começar a cobrar mais barato para tentar atrair mais pacientes, o que é péssimo, né? Você pensar dessa maneira é muito ruim porque você está se desvalorizando. Ainda mais falando em medicina, né? Ainda mais falando em medicina. Então, assim, para quem quer começar, é interessante procurar uma agência, caso não tenha a menor ideia do que está fazendo. Não foi combinado jabá nenhum aqui, tá? Não tem comissão aqui, não. Uma agência ajuda muito. Estudar, né, um pouco sobre as mídias digitais, sobre Facebook, Instagram. Tem que dar a cara a tapa, que muito médico quer crescer no Instagram, mas não quer aparecer, né? Quer ficar lá colocando textinhos e artigos, mas as pessoas, elas querem conhecer o profissional. Então eu tenho muito paciente que já chega lá como se me conhecesse há anos, porque eles me acompanham meu dia a dia, sabe o que eu estou fazendo no final de semana, sabe o que eu estou fazendo durante o trabalho. Então isso causa uma proximidade muito grande e as pessoas querem ver isso. Então você acredita que no marketing médico é fundamental você se expor? Acho que não só no marketing médico, na grande maioria, né, das pessoas que querem crescer no Instagram, não tem outro jeito. E é legal, eu acredito, né, nessa situação de que você precisa também colocar a cara a tapa para crescer no Instagram. Quando a gente está falando de marcas, grandes marcas de produto, lá, o CEO da Lacta não precisa ficar fazendo live para vender chocolate. Mas a situação que a gente está falando aqui, como eu citei minutos atrás, você está mexendo com sonhos e com a vida da pessoa. Eu preciso saber quem é você. Eu preciso ter uma relação, entre aspas, de amizade, porque eu vou confiar segredos, eu vou confiar intimidades a você. Então eu espero que você seja uma pessoa real do outro lado, né? Mas a gente sabe que, eu trazendo agora a minha visão de profissional de marketing, esta talvez seja o maior medo das pessoas que vão começar a trabalhar no Instagram, no TikTok, de se expor. E eu sei que a gente discutiu muito isso lá no começo, que você tinha uma certa dificuldade, você tinha um certo receio. Como que você lidou com isso para fazer hoje? Pô, tem Reels aí batendo centenas de milhares de visualizações, de você fazendo, sem precisar fazer dancinha. Né? Assim, treinar. Não tem outro jeito. Eu comecei... Isso é inevitável. Quando as pessoas começam, elas sempre me falam, mas eu nem sei falar para o celular. Claro, ninguém nasce sabendo falar para o celular. Você vai ter que treinar. Você vai fazer a primeira vez, vai ser ruim. Você vai fazer a segunda vez, vai ser ruim. Às vezes você faz 15 vezes, é ruim. Mas uma hora você vai pegando o jeito da coisa, né? Você vai vendo como as outras pessoas vão fazendo, você vai tentando fazer igual, traçar, claro, suas características. Mas se você não fizer, não tem milagre que vai te ajudar. É botar a cara a tapa, né? E sempre você vai achar que poderia ter feito melhor, né? Mas tem o grande ditado da internet, né? O feito é melhor do que o perfeito. Né? Enquanto você está pensando em estar no momento certo, estar com a condição certa, com a câmera certa, com o microfone certo, com a iluminação certa, você nunca vai sair do papel. A gente tem que entender também aquele conceito do branding médico, o médico como sendo uma marca. Às vezes eu não quero aparecer. Às vezes eu
trabalhei, tô exausto, tô cansado, mas tem gente esperando eu aparecer. Mesmo que seja um oi rápido, oi, tudo bem, pessoal, tô aqui na academia, blá, 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 blá. Acabou. Você tá presente, você tá ali, as pessoas não vão esquecer de você. Agora, o que acontece é que muito médico não entende também que isso faz parte do trabalho, né? Você se expor dessa maneira faz parte do trabalho, claro, desde que você queira ser uma referência e uma autoridade naquilo que você está fazendo. Tem alguns médicos que fazem lives aí 6, 7 horas da manhã e tá cheio de gente assistindo, porque elas sabem que 7 horas o cara tá ali, falando conteúdo de qualidade, falando coisa legal. Eu vou fazer um parênteses aqui, que é muito, muito importante o que você falou aqui. Nós estamos dando dicas, você está dando conselhos para quem realmente quer trabalhar o seu marketing médico. Não é, você é obrigado a fazer isso. Não. Se você quer realmente sair do caminho das formiguinhas do senso comum, você vai precisar fazer isso, mas não é obrigado. Não, obrigado. Na verdade, assim, a gente tem dentro da medicina um manual de publicidade médica que tem cerca de 150, 160 páginas. A gente tem que se adequar àquilo ali e fazer dentro daquilo ali o que a gente consegue fazer de possibilidade, né? Por exemplo, eu não posso fazer um antes e depois do paciente, mas nada impede que o próprio paciente faça no Instagram dele. E aí, como é que eu vou impedir, né? O Instagram é dele, ele faz o que ele quiser no Instagram dele. Só que o que vai fazer esse paciente colocar um antes e depois, né? Se expor dessa maneira. Então, você tem que entregar muito mais para o seu paciente do que ele está pagando. Digamos assim, ele só vai confiar a vida dele em você se ele vê que realmente está fazendo sentido, está valendo a pena. E isso passa, logicamente, pela divulgação desse valer a pena, sem infringir a propaganda médica. Isso a gente faz através de conteúdo, né? A gente viu, eu não lembro exatamente a pergunta, mas é sobre a perda de cabelo, aquele Reels. Então, através de um post propaganda, você não está chamando, venha consultar comigo, me chame no direct para saber mais sobre as minhas consultas. Não, você está dando um conteúdo que desmistifica algumas coisas, que quebra alguns mitos, que esclarece, né? Fora esse tipo de conteúdo, você falou da academia ali e tudo mais, que tipo de conteúdo você acha que o médico tem que postar nas redes sociais? Eu acho que o paciente que segue aquele médico, ele quer ver coisas relacionadas com saúde, principalmente, né? Então, assim, um médico não vai, por exemplo, não seria interessante um médico ficar colocando stories em balada, em festas... Fumando, saindo, cambaleando, bêbado de festas. Então isso não condiz com a medicina preventiva que a gente quer passar. Ah, mas então não posso beber? Pode, mas você vai ser o exemplo, né? Mas até para mostrar que você é uma pessoa comum, que você é real. Também, né? também. Você pode mostrar ali, tô tomando ali uma cervejinha, um vinhozinho, mas... mas é igual, todo dia. Igual eu falo para meus pacientes. Às vezes eles chegam e falam para mim, eu não fui na academia essa semana aí porque tava chovendo e eu não quis ir. E daí eles geralmente esperam que eu vou dar uma bronca gigantesca neles, né? Que é o que muitos médicos fazem. Eu falo, olha, eu também não fui alguns dias porque eu estava desanimado, porque estava chovendo. Mas o sucesso em qualquer área, não só da medicina, mas qualquer área da vida, é você continuar fazendo exatamente o que você tem que fazer mesmo sem ter disposição, né? Aquela frase lá do Winston Churchill, que o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então, a gente não vai abrir um Instagram com 50, 100 mil pessoas, selo de verificação, da noite para o dia. Você vai ter que tomar muito na cabeça, vai dar muita cara na porta, mas uma hora a coisa vai dar certo. Tem hater? Muito hater? Já teve que enfrentar? No começo teve mais, né? Eu já sofri até um pedido aí por parte anônima no Conselho de Nutrição, tentando me atacar, e o Conselho de Medicina
me protegeu, digamos assim, falou que eu estava fazendo as coisas dentro da legalidade, eles não aceitaram, foi para o Conselho Federal me defendeu também. Então, toda vez que você faz o trabalho melhor que da outra pessoa, isso incomoda muito, né? Quando você está trabalhando, quando você tem tuas metas, teu foco, você não fica perdendo tempo com outras pessoas. Mas quando você é um profissional ruim, um profissional até medíocre, você vai ficar tentando prejudicar as pessoas que são boas, porque você não consegue ter uma qualidade tão boa de atendimento. Mas isso acontece. É a famosa frase: árvore que não tem fruto não toma pedrada. Né? Ou aquela que prego que se destaca leva martelada. Exatamente. A gente tem que estar preparado para isso. Isso é muito chato. Às vezes eu entro no meu Instagram e eu vejo aquele monte de coraçãozinho e comentário e penso, cara, 8 horas da manhã, será que vai ter alguém falando alguma besteira, alguma coisa ruim? A gente tem que aprender a lidar com isso. Não é muito fácil, claro, ninguém quer ter haters, mas são 60 mil pessoas que me seguem quase, então... Com certeza, de 60 mil pessoas, algumas não vão gostar de mim. Não, né? Sem contar que 60 mil pessoas seguem, né? Mas o conteúdo chega muito mais. Tem essa também. Chega a 200, 300 mil pessoas, dependendo da semana. Né? E sabemos que o marketing médico não é só fazer Instagram. Né? Quais outras boas práticas que você recomenda, outros pontos de contato, desde a recepção, desde do agendamento, site, o que você recomenda que um médico que quer entrar nessa jornada do marketing médico deve fazer? Essa pergunta entra muito na questão ali do branding, né? Da experiência que você vai passar para o teu paciente. Sempre falo para os médicos, imagine que você é o paciente, como que você vai procurar um profissional? Sei lá, vou jogar no Google. Tá, então faça isso. Jogou no Google, perceba o que vai te chamar a atenção no Google para escolher um profissional da tua área. E isso é uma dica muito importante. Não estou falando para você copiar os outros médicos, mas para você como pessoa perceber, e não só na medicina, preciso procurar um serviço para o meu carro. O que te chama a atenção? É o preço, é a qualidade, são os depoimentos. Então, se coloque como cliente, não como paciente, principalmente porque o seu paciente, se for no particular, ele vai pagar. Então, é como se ele fosse um cliente, porque ele não precisa estar ali. Né? Ele está ali preventivamente. Então, essa é uma dica muito importante. Procure no teu dia a dia perceber o que você... Como o marketing exterior, não só da medicina, tem te atingido. Por que você compra aquele refrigerante? Por que você vai no mercado e compra aquele sabão em pó? Da mesma maneira, por que você vai em determinado médico, paga para ir naquele médico e não vai no outro? Né? Então, isso você tem que fazer entrar na cabeça do seu paciente. Mas para você conseguir chegar lá, você tem que primeiro atuar como um paciente. Você falou o termo branding médico. Né? Branding, trocando... a gente teve um episódio, se não me engano, foi o 3º episódio do podcast, onde a gente fala sobre branding e construção de marca. Mas para quem está vendo só esse episódio, branding é basicamente você construir uma marca, história sobre essa marca. E quando a gente fala marca, não é só o visual aqui, Bons de Briga Digital School. Não, é o que isso representa, o que isso diz, quais são suas visões, sua filosofia, seus valores. Né? E o médico também tem, porque todo mundo tem um branding, seja ele trabalhado ou não trabalhado, ele bom ou ruim, todo mundo representa alguma coisa, isso o branding fala muito. E o seu posicionamento nas redes sociais vai construir ou destruir esse branding, né? A gente já viu casos de médico falando besteira na internet e o cara se arrebenta, né? Então, buscar as avaliações no Google Meu Negócio, buscar aparecer... Você falou do Google ali, quando alguém pesquisa, o que destaca? Fazer anúncios no Google, né? Um dos principais destaques é você estar nas primeiras posições do Google também. E para isso você precisa de um bom site. Né? Com um bom site, o cara vai
entrar em contato contigo, vai te mandar um WhatsApp, vai te ligar. E que tipo de estrutura que você vê da porta para dentro, antes de chegar na tua sala? Como que você transforma essa experiência além da tua sala com o paciente? Treinamento com a equipe, o que você acha que o médico tem que pensar e tem que construir nesse intervalo de entrei na porta do consultório, entrei na tua sala? Não sei se ficou claro. Não, acho que eu entendi. Quando a gente, médico, acorda, o nosso trabalho já começou. Acordou, tirou o pé da cama ali, o trabalho começou. Então, se você toma banho ou não toma banho de manhã faz diferença, a roupa que você usa faz diferença, se você usa perfume ou não faz diferença, a caneta que você usa ou não faz diferença. Isso tudo aí dentro do branding, tudo traz uma informação subjetiva, né? Por exemplo, você chega num médico, o médico tá todo descabelado, camiseta suja, jaleco amassado. Por mais que você tente não pensar, a primeira coisa que vem na sua cabeça é, nossa, que cara desarrumado, desleixado, e isso já começa a prejudicar demais o teu trabalho. Até a questão do jaleco branco, hoje muitos médicos já não usam nem jaleco mais. O jaleco acabou ficando muito para médico de hospital, né? O jaleco é uma proteção para não transmitir doenças, e na nutrologia eu trabalho com pessoas que na grande maioria não têm doenças transmissíveis. Então, que roupa que você usa, como que você se comunica com o teu público, como que a tua secretária se comunica com o teu público, como que você vai tirar as dúvidas do seu paciente. São diversas questões que, no final das contas, fazem toda a diferença. Então, se diz que desde o perfume até não usar jaleco. Mas daí o cara vai de roupa normal, de terno, de gravata. Também você ir de terno e gravata, por exemplo, também comunica. Sim, tudo isso a gente tem daí aquele ramo ali da parte de vestuário de... Sempre esqueço o nome. Mas, enfim, você colocar uma gravata, você quer demonstrar um tipo de atendimento. Geralmente o médico que usa gravata, ele é mais sério, ele é mais, digamos... Não digo refinado, mas geralmente quando você vê um médico de terno, de gravata, você já espera que eles tenham um comportamento mais sério, digamos assim. Um médico que usa uma camisa, que usa um blazer, ele já pode ter uma fala um pouco mais descontraída. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser desleixado, mas para não deixar o nosso paciente se sentindo acuado, se sentindo mal, né? Então, imagina você vai num médico que sei lá, que você não conhece, você chega lá e tem toda aquela clínica super chique, você chega dentro do consultório, o cara tem um terno, você já fica meio acuado, dependendo do caso. Então, você como médico é quem vai ditar, quem vai determinar qual é o tipo de paciente que você vai atender. E isso tudo tem relação, desde a roupa, a sua linguagem, e acaba caindo dentro do branding, isso tudo aí. Até porque quando o paciente chega na sala do médico, o médico já está numa posição de autoridade, né? Já é natural. O médico já... É igual o professor na sala de aula. Você já está numa posição de autoridade. Aí, de repente, se você exagera ali, dependendo do que você está querendo... De novo, CRM, me perdoa, agora estou falando como marqueteiro. Você está querendo vender para ele ali, a experiência que você quer vender para ele ali não condiz com, às vezes, uma coisa mais sisuda, mais... Tem que fazer isso, senão você vai morrer. Igual quando você vai num jantar, por exemplo, e aquele jantar chique que você não se sente à vontade, a mesma coisa pode acontecer no consultório. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, né? Que tipo de pessoas que a gente vai atender. Mas claro, tem médicos que atendem mais esse tipo de pessoa, que prefere um médico com terno, tem outros que não. Então o próprio médico vai ter que trilhar esse caminho aí, e claro... Se quiser fazer um dos nossos cursos também vai ajudar bastante, mas... Isso que eu ia perguntar. Beleza, entendi que eu tenho que me portar de certa forma, eu tenho que ter
uma atenção da porta de entrada até a porta do consultório efetivamente, o que acontece ali, o relacionamento com a secretária, resposta de WhatsApp, desde o perfume. Eu gostei da ideia do perfume. Mas como que eu vou descobrir o que é melhor? Tentando. Eu acho que só tentando. Não tem outro jeito. Eu já tentei trabalhar de terno, já tentei trabalhar só de camisa, já tentei trabalhar de blazer, de camiseta. Você vai tendo que sentir, você vai tendo que ter o feeling daquilo que está acontecendo. Até olhando o jeito que seus pacientes vêm para consulta, você vai poder captar. Bom, meus pacientes, eles são um pouco mais humildes, meus pacientes, eles são da classe A, vem com carro importado, vem de terno. Enfim, você vai ter que se vestir, vai ter que agir de acordo com o tipo de público que você está buscando. Até porque você falou agora do exemplo do carro importado. De novo, quando a gente está falando em marketing, não só em marketing médico, nós temos um negócio chamado posicionamento. Tem tudo a ver com branding também. Como eu quero ser visto, meu valor percebido. Não quanto eu estou cobrando na consulta, mas qual é o meu valor percebido, né? E uma referência muito, muito importante para os médicos que eles recebem essas visitas sempre são os vendedores de seguro de vida. Aqueles seguros resgatáveis e tal. Tem duas grandes marcas, duas grandes seguradoras aí no Brasil, são americanas, mas estão aí no Brasil há bastante tempo, onde isso está no treinamento dos caras. Então os caras têm que andar com uma caneta Montblanc. Os caras andam com uma caneta Montblanc, eles têm que ter um padrão mínimo de carro. O terno que ele usa, ele tem que ser um terno bom o suficiente para o cliente dele bater o olho e falar, putz, o cara tá num terno bom. Por quê? Porque ele tá, de certa forma, ele tá vendendo eu sou bem sucedido. Então eu tô te vendendo um produto aqui porque eu sou bem sucedido. Isso aqui eu não passo a perna em ninguém, isso aqui não é uma pirâmide. Eu sou bem sucedido, veja só, compre de mim, né? O médico também acaba tendo que passar Tem, e o ser humano ele vai muito atrás disso. Infelizmente, tem muito médico ruim, médico picareta, andando de carro que é bom de marketing. Que é bom de marketing. Aí a pessoa olha aquele médico naquele carro importado, roupa bonita, e fala, pô, ele tem sucesso, né? A gente associa muito a roupa, o carro, a clínica ao sucesso. Então tem muito médico ruim, que não tem embasamento de medicina nenhum, mas que consegue, digamos, vender para os pacientes a ideia que ele é um médico bom, justamente pelo modo que ele se porta, pelo modo que ele se veste. Mas aí, claro, chegando lá que o paciente muitas vezes percebe que era só aparência, né? Isso também acaba não sendo tão interessante. Como em qualquer produto, a gente precisa vender a embalagem, mas precisa ter um bom conteúdo. Exatamente. Senão o que acontece? Você pode ter até vender uma vez, mas você não tem a recompra. Você não tem aquele fator do boca a boca que você falou antes. Né? Não tem o fator indicação. E isso nós aqui do marketing, nós conseguimos gerar demanda suficiente para você vender um monte. Mas se tua entrega for uma porcaria, o caminho é ladeira abaixo. Por quê? A gente pode até entregar pacientes novos. Sempre vai ser paciente novo. Você vai ver que você não vai ter recorrência dos mesmos pacientes. Só que uma hora, um começa a falar mal pro outro, falar mal pro outro, que aí não tem tráfego pago, não tem dinheiro na internet que sustente as pessoas reclamando. E é bem visível isso em alguns agregadores aí de consultas, sites médicos que colocam vários médicos. Você vê ali os depoimentos e tal. E a fama corre, né? A fama corre. Uhum. Eu vou contar uma historinha aqui que você estava falando e eu acabei lembrando. Ontem eu estava num shopping lá em Curitiba com um amigo meu que eu não via há vários anos. E a gente estava conversando sobre a roupa que eu estava usando, sobre essa parte de coloração pessoal, etc. E ele falou, você não pensa em usar gravata da marca tal? Eu não gosto muito de usar gravata aperta meu pescoço, acho que não casa muito bem com o meu tipo de paciente, mas por que especificamente da marca tal, né? Que eu não... Assim, eu sabia que existia, mas não conhecia a gravata deles. Ele falou, vamos lá que eu vou te mostrar pra ver. Daí a gente chegou lá na loja no shopping e a moça começou a me mostrar as gravatas. E eram gravatas
que você bate o olho na gravata, você sabe que é daquela marca. Então, assim, eram gravatas que tinham gravuras bem pequenininhas, aviões pequenininhos, passarinhos pequenininhos, que você só consegue enxergar se você vê de perto. Se o seu paciente ele for um paciente do nível A, e ele conhece isso daí, ele vai olhar e vai pensar, pô, aquela gravata daquele cara é da marca tal, e putz, que legal que ele tá usando. Mas para a grande maioria das pessoas, elas vão olhar e vão falar, pô, o cara tá usando uma gravata de avião. Então, assim... Mas vai também daquela situação que a gente falou de teu posicionamento. Quem você quer conversar. Exatamente. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Pô, se o cara sabe a referência, se ele conhece aquela marca, legal. Mas se não, você vai acabar gastando muito dinheiro e pode acabar virando até uma chacota, né? Ah, foi lá no médico com a gravatinha de avião. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Tudo é branding, tudo é posicionamento. A forma que você atende na consulta, a forma que você deixa o recado para a pessoa voltar. Eu vejo que muitos médicos, na verdade, fora nós termos implantado com você lá na clínica, tem algumas outras clínicas que o médico acaba não fazendo um marketing pessoal e tudo mais, mas a gente faz uma gestão de vendas na clínica e acaba seguindo essa metodologia, mas os médicos não acompanham as reconsultas e a frequência que o paciente vem, né? Então, os médicos agora usando a sigla CRM, só que não o Conselho Regional de Medicina, e sim o sistema de relacionamento de clientes, né? Acabam não cuidando. De repente, pá, beleza, eu fui lá, consultei no Paulo. E aí tem reconsulta obrigatória? 30 dias? O cara não precisa voltar? Não precisa voltar, certo? Cada 2 meses eu vejo de novo. Vê de novo. Uma nova consulta. Uma nova consulta, né? Porque tem médicos que tem lá... tem uma consulta, você tem uma reconsulta em 30 dias. Por exemplo, eu fui na dermatologista esses dias foi esse padrão, né? Aí eu fui, não caso real, tá? Tô dando um exemplo. Eu fui no médico, voltei lá nos 2 meses, levei uma mijada ou levei novos conselhos e nunca mais voltei. Muitos médicos deixam por aí. Mas espera aí, o que aconteceu para eu não voltar mais? Eu cumpri o propósito? Eu resolvi o meu problema naqueles 2 meses? Ou resolvi parcial? Mas e por que o médico não pega chegando próximo do 4º mês? A equipe não manda uma mensagem, olha só, vai fazer 4 meses da nossa consulta, 2 meses da última consulta, a gente precisa evoluir o seu tratamento, ver como é que você tá. Bora? Muita gente não faz. Eu acho que isso vem muito, na verdade, da mentalidade de medicina que trata a doença, né? Então você vai num médico, tratou a doença, deu certo, tchau. Então, se a gente tem essa mentalidade, isso acaba acontecendo, né? Por exemplo, igual eu brinquei agora há pouco do cardiologista. O cara veio, infartou, cuidei dele, salvei ele, vou te ver daqui 3 meses, se tiver tudo bem, você volta de ano em ano. Só que tem muito paciente relapso também, né? Esse que é o problema. A gente vai atrás, mas se o paciente não quer fazer a parte dele, o próprio profissional vai se frustrando, né? Tem paciente meu ali que vai uma vez por ano, sempre no mesmo mês. Tem paciente que vai chegando no verão, isso é muito comum, o verão vai chegando, quer cuidar da saúde, volta a fazer tratamento. Isso também é uma coisa que a gente vai percebendo no dia a dia, de acordo com a nossa especialidade, né? Por exemplo, inverno, pneumo e otorrino fica cheio de paciente. No verão, nem tanto. Na nutrologia também é assim. Então, cada médico tem que colocar a mão na consciência e pensar o que eu atendo, qual que é a sazonalidade dos meus atendimentos e o que eu vou fazer quando eu não tiver dentro da sazonalidade para conseguir atrair os pacientes para dentro da minha clínica. Aí que falta um conceito, até que vai ter no nosso curso de marketing médico, o conceito de jornada de compra. Por quê? Beleza, você explicou que o cara terminou o tratamento em 2 meses lá, ele teve uma doença e ele não voltou mais. Mas acontece que você pode conduzir esse cara a uma experiência de compra, uma experiência de saúde melhor,
mantendo ele mais tempo no teu funil. Como? O cara primeiro ele entrou com a dor de quero emagrecer. Putz, beleza. Emagreci. Mas agora eu preciso... Eu quero ficar durinho. Quero definir. Né? Mulher, eu acho que acontece mais ainda esse processo. Quero definir. Quero ficar gostosa. Quero ficar talhada. Certo? Então, é um novo processo. Aí, você tem um negócio falando... Putz, eu já emagreci. Eu já defini. Eu quero pensar muito em longevidade. Agora que eu conquistei meu sonho, eu quero viver bastante. Então, eu tenho uma nova jornada. Isso não, só em nutrologia. Vou pegar de novo o exemplo da dermatologista. Eu tava lá com umas espinhas, no meu auge dos 33 anos, com espinha de adolescente. Fui lá, a dermatologista falou, não, você tem que fazer um tratamento assim, assado, porque isso. Beleza, tratamento, 30 dias. Voltei lá, opa, peraí, ainda não resolveu 100%. Vamos testar mais um tratamento aqui. Opa, agora resolveu. Só que aí o que aconteceu? Ela foi muito astuta, né? Já falou, bacana, nós já pensamos, já resolvemos a tua dor. Agora, isso é copywriting puro, né? Resolvemos a dor. Agora vamos pensar num desejo aí? Claro que ela não falou assim, mas ela agiu assim, né? Vamos fazer um peeling para tirar essas manchas? Não fiz ainda. Talvez eu faça, vou ver com a minha esposa. Mas vamos fazer um peeling para tirar as manchas do rosto que ficou das espinhas? Como é que funciona? Funciona assim, assado. Se ela for muito esperta e eu fizer, na próxima ela falou, agora vamos falar sobre vamos prevenir câncer de pele, vamos prevenir envelhecimento. Como que a gente faz isso? E ela vai me ter aí para um acompanhamento durante um bom tempo. E isso para ela, em termos de marketing e vendas, é muito mais barato do que ficar sempre trazendo paciente novo. Porque esse cara que cumpriu essa jornada toda de vendas, além de ele ter recompra nesse meio de caminho, você não vai precisar gastar mais com marketing para trazer um paciente novo. Ele mesmo, já só com te pagando a cada consulta e você fazendo esse trabalho corretamente, vai trazer esse cara durante esse período e ele tem mais chance, porque você vai oferecer mais soluções, ele tem mais chance de te indicar para outros pacientes. Então o cara indicou porque emagreceu. Opa, beleza. Agora as amigas vão falar, porra, tá com a bundinha na nuca e tal, como é que você fez? O que tá rolando? Peraí, tem mais uma indicação para outra necessidade, outra dor. E assim por diante. Né? E você vê que os médicos têm essa consciência ou é zero? É próximo a zero. Essa é uma mentalidade muito de médico empresário, digamos assim, né? Porque a grande maioria dos médicos é médico que trata doença, o paciente vai embora e tchau. Falou. Mas o CRM também deve meio que sim, segurar um pouco por isso. definição a gente pensa, o médico ele não é um comerciante, um mercador, ele tá ali para cuidar da saúde das pessoas. Mas claro, igual eu sempre falo, ninguém trabalha de graça, né? Não é porque eu sou médico que eu cuido das pessoas que eu sou a Madre Teresa de Calcutá que vou ficar trabalhando de graça na praça, né? A gente tem que se abster da nossa família, dos nossos amigos, do nosso tempo para estudar, para ralar, para virar médico. Então, se a gente não cobrar um preço justo, digamos assim, por todo esse esforço, é muito legal. Você vai ser médico, você vai salvar vidas, mas você vai acabar sendo montado pelos convênios. Como qualquer profissão, né, tem o seu mérito de você querer viver uma vida de doação, de repente você ter uma missão filosófica interna de que o dinheiro não é importante. Isso vai de pessoa para pessoa. Mas quando a gente está falando de quero realmente sair da mão dos convênios de saúde, quero realmente botar grana pesada no bolso, eu preciso fazer marketing médico. E principalmente quando a gente está falando em não emergências. Dá para elencar aqui dermatologia, nutrologia, cirurgia plástica. Que mais que tem de longevidade com endócrino? Me ajude. Que mais? Então, a gente tem várias... o capilar entra o quê? Entra... Acho que na área da dermato. Da dermato. Tudo que imagina os caras... né? Tá deixando o médico milionário. Esses negócios de implante capilar. Tá todo mundo ficando careca, bicho. Tá.
Na verdade a gente combinou, eles vão no nutrólogo e ele começa a usar hormônio, daí eles vão no dermato, daí... é toda aquela teoria da conspiração, entendeu? E todo mundo ganha uma comissão bem... na verdade hoje pirâmide. Em dia eu sempre brinco, ou você quer ter cabelo ou você quer ficar musculosa, né? Porque muita gente chega querendo fazer uso de hormônios para fins estéticos, que também é algo não preconizado dentro do CRM. Mas um dos principais motivos um dos principais efeitos colaterais é a queda de cabelo, né? Então, um médico bom vai falar, olha, se você fizer isso, você vai ter isso. Pode ter, né, como colateral. Porque tem muito médico tentando vender milagre, tem muito médico que se preocupa demais e só o colateral, mas eu acho que o melhor médico é o médico que coloca as cartas na mesa para o paciente, explica riscos, benefícios, por que usar, por que não usar e deixar o paciente escolher, né? E aí o paciente ele se sente muito mais importante, dono da situação e as coisas fluem muito melhor. Vender milagre não é só na medicina. No marketing, então, fature até 10 mil reais por dia só com seu celular. Dormindo. É o que mais tem aí na internet. E infelizmente as pessoas caem. As pessoas caem nesse tipo de falcatrua. Mas em toda profissão a gente tem. Doutor, a gente vai fechando o nosso papo por aqui. Antes de encerrar, queria que você compilasse aí de maneira prática algumas dicas para quem tomou essa decisão de eu quero empreender na medicina. Acho que esse é um conceito importante, porque dentro do empreender você tem marketing médico, branding, você tem uma série de coisas, qualidade no atendimento, treinamento para secretária, esses funis de vendas, né? Então, não é simplesmente o marketing médico, né? Então, para quem deseja trilhar esse caminho, as considerações finais. Então, primeira coisa, tenha coragem, né? Tenha muita coragem, saiba que é um processo, não vai ser da noite para o dia. Cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, porque muitas vezes você vai acabar esperando que seus amigos te apoiem, isso não vai acontecer. As pessoas que você nem conhece são as pessoas que vão te apoiar e muitas vezes as pessoas que você conhece vão tentar te empurrar para baixo, justamente porque você está se destacando, se sobressaindo, e o ser humano muitas vezes tem muita inveja, né? Então tenta procurar pessoas que te estimulem nesse tipo de trabalho e, claro, procure uma boa empresa, procure estudar sobre o assunto e não tenha medo de ser um médico empreendedor. Você estudou para isso, você merece isso, você não merece que alguém coloque o preço no seu trabalho, na sua hora de trabalho e que atrase teu pagamento em 2, 3 meses. Se isso acontece é porque você, como médico, aceita que isso aconteça. E se tá bom pro teu patrão, é claro que ele não tá nem aí, né? Não fique com aquela ideia de, se eu não quiser pegar esse trabalho ou cobrar esse valor baixo, vai ter outra pessoa fazendo. Você tem que ter prioridade consigo mesmo. Show de bola. E eu queria deixar um recado para os médicos, para os profissionais de saúde que querem desenvolver o marketing médico, querem desenvolver técnicas para trazer mais pacientes, fluxos de pacientes, que vocês têm que, primeiro, sigam o Dr. Paulo Lara nas redes sociais, sigam aqui a Bons de Briga Digital School, nossos perfis, onde a gente sempre dá dicas sobre marketing, dicas práticas, gratuitas, e também temos nossos cursos de marketing médico, de marketing empreendedor, de marketing médico, de médico empreendedor, uma série de conteúdos para quem quer entrar e desenvolver a sua carreira, né? Mas eu queria deixar um recado de que nada disso vai fazer sentido se você não dedicar um tempo para produzir conteúdo. E no começo, quando você está produzindo conteúdo, não só na área médica, gente, isso é em toda a área que quer vender algum produto na internet. No começo, dói produzir conteúdo. Parece que você está produzindo e não está falando com ninguém. Depois de um certo tempo, a gente tem resultados como o Dr. Paulo Lara. Além de uma série de seguidores, aí tá com matéria na Istoé, na UOL, Lance, que mais? Matérias nos grandes e principais portais do país.
Não dá pra desistir. Você tem que... E até hoje eu coloco o post lá e penso, pô, ninguém curtiu? Não é que ninguém curtiu, é que cada vez a gente quer mais. Quando você olha lá e teve 100 visualizações no Stories, imagina uma sala com 100 pessoas, é gente pra caramba. 700 pessoas, 2.000 pessoas, e muitas vezes a gente acha que não tá valendo a pena, quando na verdade está. Show de bola. O segredo para você não cair, não deixar de fazer propaganda médica, mas fazendo de maneira legal, juridicamente, é realmente aí produzindo muito conteúdo e seguindo essas dicas. Doutor, obrigado pela presença, sempre uma honra nossos bate-papos. E... eu que agradeço. Achei que você ia falar outra coisa. E nos vemos aí nos próximos episódios. Nós estamos aí nos principais canais de podcast, além daqui do YouTube, tá no Spotify, Apple Music, Amazon Podcast, Google Podcast, Deezer. Aonde você quiser escutar nosso bate-papo, você tem aí nas melhores plataformas para ficar antenado sobre marketing, vendas, inovação e negócios. Muito obrigado e até a próxima. Até.